vamos entrar logo na questão de cotas. Eu colocaria para o Carlos Alberto a questão que sempre se acusa. É um retrato do que foi feito nos Estados Unidos? Você andou estudando essa questão de cotas nos Estados Unidos aqui. Nós estamos tentando a mesma política afirmativa ou quais são as diferenças? Só para você ter uma ideia, não existe nenhuma lei nos Estados Unidos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, que estabeleça, por exemplo, um percentual de vagas na universidade para qualquer tipo de grupo. O que existem lá são medidas tomadas no âmbito das universidades e que não são, na maioria absoluta dos casos, não são cotas. A ação afirmativa não é sinônimo de cotas. Cotas são uma forma de fazer ação afirmativa. Pode ser de várias outras maneiras. Então, essa política também não nasceu nos Estados Unidos, embora o nome ação afirmativa, affirmative action, seja um nome americano, criado no contexto dos movimentos dos anos 60, medidas dessa natureza são adotadas por outros países muito antes de o nome ter aparecido nos Estados Unidos. Na Índia, na década de 40, em relação a castas, na Malásia, em relação a questões étnicas, de grupos, enfim, acesso ao poder econômico, em Israel, em relação aos árabes israelenses, no Líbano, em relação a seitas religiosas, na Noruega e na Bélgica, em relação a imigrantes, em todos esses países, em relação a mulheres, a portadores de deficiência, a indígenas, como no caso do Canadá, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, são, dependendo da região, são cerca de 10 grupos que são objetos de ação afirmativa. Então, cada país tem criado suas localizadas, ou seja, não havia uma política, você diz, não havia uma lei geral como existe a tendência brasileira, inclusive na reforma universitária. Não é feito por lei. Certo. O que existe nos Estados Unidos é, por exemplo, há empresas que querem ser fornecedoras do governo. Elas têm que provar que não praticam, não apenas que não praticam a discriminação, mas que elas praticam a promoção dos grupos que historicamente discriminados, das mulheres, dos negros. E cada empresa, no caso, cria a sua própria política. Então você tem uma diversidade imensa de tipos de política, de medidas administrativas, enfim. Eu tive, num determinado momento da vida, a oportunidade de estar fazendo uma viagem de estudos, convidado pelo governo americano, e eu me lembro dessa discussão que hoje se reproduz no Brasil. Eu perguntaria para o Antônio como é que é a visão que ele tem disso na academia, pois é justamente na parte da academia que surge aquela velha questão, vai cair a qualidade do ensino. No momento que a gente reserva vagas para estudantes de colégio público e para negros, considerando o negro como expressão dessa dificuldade educacional, né, que não é exclusiva dos negros, mas em grande parte afeta os negros, quer dizer, como é que você vê essa questão? Você acha que cai a qualidade com cotas? Quando esse assunto começou a aparecer, houve uma reação muito forte na academia, usando esse argumento que se baseava em duas coisas. Uma era dizer que diminuiria o nível acadêmico da universidade, e a universidade ela é elitista. E a outra coisa era uma medida um pouco de procrastinação, que era dizer, não é na universidade que a gente vai resolver, tem que melhorar o ensino médio. E se melhorar o ensino médio, aí essas pessoas vão poder entrar na faculdade, mas era só uma maneira de falar, o problema não é meu, muda para lá. Teve um trabalho que foi publicado na Ciência Hoje, em março, em que professores da UFRJ fizeram uma comparação de como seria, foi uma simulação de como seria o nível dos alunos que entram na UFRJ sob uma política de cotas. E eles desmistificaram essa ideia de que o nível cairia. Eles mostraram claramente que não existia praticamente qualquer diferença. Certamente uma diferença que existe não seria considerada pelos acadêmicos como uma diferença significativa, como a gente chama, se com a política de cotas ou sem a política de cotas em relação ao nível acadêmico. Bem, isso foi confirmado agora na UERJ com a avaliação dos alunos cotistas. A diferença é muito pequena e alguns cursos eles chegam até médias superiores aos não cotistas. É isso, eu ia pegar exatamente esse aspecto da UERJ, por ter sido uma das primeiras no Rio de Janeiro. A UERJ é o ENF do Norte Fluminense. E perguntar para a Carla, que está debruçada, né, nisso. Uma das questões levantadas é que nem sempre esse aluno, esse negro ou esse aluno de baixa renda, e considerando, né, a escola pública nessa proximidade de baixa renda, a possibilidade dele continuar a estudar levantou-se. Isso é concreto em termos das pesquisas? Houve dificuldade de acompanhamento do ensino e de recursos para o estudo? Com relação aos recursos, isso é um problema, mas isso já era um problema que existia na universidade. Os alunos mais carentes tinham dificuldade de concluir,
Era um problema que dificultava a trajetória acadêmica, a questão financeira com certeza, isso já era um problema. Com a entrada dos alunos cotistas, né, um dos argumentos contrários às políticas de ação afirmativa, especificamente sobre as cotas, era a dificuldade que teria esse aluno de concluir o curso. Né? O aluno não teria condições de... Não teria base sólida. Não teria base, não teria condições de pegar ônibus, não teria condições de comprar livros, não teria condições, enfim, de se manter materialmente na universidade. E esse é um problema ainda. Há uma política de bolsas, mas ainda é uma política que está aquém da realidade do número de alunos que entrou. E é um problema muito grave de orçamento na universidade, isso é público e notório. O governo do Estado ainda não destinou a verba necessária, ou as verbas que são necessárias para dar conta dessas bolsas de monitoria, bolsas de auxílio estudantil. Isso, de fato, é um problema concreto. Você acha que esse problema é maior do que a possibilidade de acompanhamento do padrão de ensino universitário? Mas são duas questões, né? Talvez, em alguns casos, essa questão material determine muito esse rendimento. Eu não tenho como aferir isso, também não há pesquisas nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, é uma preocupação, né? Uma preocupação com os alunos da universidade que são classificados como carentes. É uma preocupação geral, não necessariamente com alunos que têm optado pelas cotas, né? Não é um problema trazido, talvez um problema tensionado, talvez, né? Academicamente. Ângela, você anteriormente, quando a gente falou que a cota começou com a mulher, em 1988, a candidatura obrigatória, digamos assim, percentual da mulher, não necessariamente eleição, como afirmamos aqui. Você crê que essa política de cotas, oposições mesmo que possa existir, mas você acha que ela é capaz de, ao contrário do caso feminino, vingar e dar certo e ser capaz de ajudar a resolver a questão do preconceito e da dificuldade do acesso? Eu acho que as cotas, como já foram colocadas, elas são uma estratégia. Numa determinada situação de emergência para as políticas públicas. Então, se você quer tratar das questões de discriminação de um modo geral, você pode, de fato, estar trabalhando com essa estratégia de cotas. Isso, ao longo de um determinado tempo, anos, obviamente, 2 décadas, 3, você vai terminar acabando com esse tipo de instrumento que você está usando. Um né? instrumento provisório. É um instrumento provisório, exatamente. Né? Você está com uma política num determinado momento em que você precisa fazer uma série de ajustes, né, na população. Então, você tem, de fato, as pessoas mais pobres, de um modo geral, são os negros, por conta de todo o passado de escravidão. Então, você começou o programa falando do 13 de maio, né? De fato, você tem toda uma coisa de que houve uma libertação. Não, cada um cuida de si. E cada um cuida de si num sistema onde a perversidade da exploração é muito grande. Então, você tem uma situação de pobreza e uma situação aí de raça. E aí eu já não sei mais se eu posso falar raça. Enfim, você tem uma questão de pobreza e uma questão de determinadas de pessoas. Deixa eu aproveitar que você já, quando falou, não sei se posso falar raça, se dirigindo ao Antônio. Porque é bom deixar no intervalo rápido aqui. O Antônio está falando, poxa, esse negócio da raça às vezes vira um conceito de duplo sentido. Resgata essa questão, Antônio. Ai, meu Deus. Não, é a questão de que, biologicamente, certamente não existe raça humana, no sentido que a gente usa em raça, porque raça é um conceito biológico. Diferença racial humana, no caso. Existem raças em outros animais que são raças mesmo, né? Na raça humana, não. Mas, por outro lado, se a gente fala que não existem raças, a pessoa pode perguntar, mas então a discriminação positiva é pelo quê, se não existe raça? E aí tem que falar, bom, a discriminação positiva é por aquilo que está sendo usado na discriminação negativa na sociedade. Isso. Mesmo que isso não seja raça do ponto de vista biológico. Não existir raça não impede de existir racismo. Acho que é isso. Ou a tendência preconceituosa, no caso. Ou eu diria, pois não, Carlos. Na mesma veia, mas Certo. não existir raça do ponto de vista da biologia ou da genética não significa que não exista percepção de raça pelas pessoas. Né? Então, pessoas são percebidas como participando de uma determinada raça e são tratadas correspondentemente. Né?
Na verdade, houve o que se fala do processo de racialização. As Racialização. pessoas foram, Essa expressão. determinados grupos foram racializados. O que é racializados? Você, a partir da aparência física, aparência fenotípica daquele grupo, né, da cor da pele, do formato da cabeça, da textura dos cabelos, formato do nariz, você atribui àquelas pessoas qualidades de ordem moral, intelectual, psicológica. Então, os negros são pouco inteligentes, mas são fortes, tendem a ser lascivos, têm pouca moral. Enfim, todas as coisas que foram construídas. Os amarelos são pérfidos, são perigosos, cuidado com eles. Então, esse tipo de coisa, essa construção se chama racialização. Racializou-se esses grupos. Raça foi inventada, mas desde que foi inventada, ela passou a existir na sociedade. A gente tem que enfrentar de alguma forma isso. Perfeito. E eu acho que a discriminação que a gente estava, então, falando rapidamente, né, é essa questão de enfrentar essas diferenças. E aí as cotas, tanto para a questão das mulheres na política, ela deu resultado, sim, em uma determinada medida, e está dando menos do que nós esperávamos. Entende? Mas tem havido um crescimento das mulheres na política, tanto no legislativo quanto no executivo. Bem, eu tenho uma questão que eu vou deixar no ar para o intervalo. Por que não existiram cotas no caso do ensino para a mulher? A mulher não precisou e por que o negro precisa? Depois do intervalo a gente trata disso.